Explica pra gente como é que funciona, então, o processo que você desenvolveu. O processo terapêutico ou a dinâmica, que a gente queria entender melhor isso. É muito completo. É assim, eu vou te explicar, Ale, como você transforma qualquer área da sua vida. Saúde, relacionamento, finanças, quero sair de 5 dígitos para 7 dígitos, quero resetar minha saúde mental, emocional, quero construir um relacionamento dos meus sonhos. É só você entender isso que eu vou te explicar. Uhum. Como ser humano, a nossa primeira experiência na Terra é a vida intrauterina. São os 9 meses que nós estamos ali no ventre da nossa mãe. Esses 9 meses são fundamentais, porque a nossa mente inconsciente, ela é um jardim fértil onde tudo dá. Qualquer informação que você coloca ali é tratado como verdade. Esses 9 meses que você está dentro da barriga da sua mãe, você pensa e sente como ela, tudo. Então, se a sua mãe está com ânsia, você está com ânsia. Se a sua mãe está com depressão, você está triste. Se a sua mãe está com ansiedade, você está com ansiedade. Então, quando você nasce, você já nasce com uma pré-programação de tudo que você viveu na sua vida intrauterina. Do momento do seu nascimento até os 7 anos de idade, você não tem a mente consciente, que é essa mente que nós estamos conversando agora. Você só tem a mente inconsciente. Então, tudo o que é falado na sua infância é uma verdade absoluta e programa o seu sistema de crenças. Então, se você cresceu numa família que falava, você é burro, nada vai dar certo na sua vida, você é um porco, seu irmão é muito melhor, como você é lento. Se você cresceu ouvindo essas coisas, você programou na sua mente inconsciente o quê? Baixa autoestima. Se você cresceu ouvindo dinheiro é sujo, dinheiro é um problema, se toda vez que o tema dinheiro era falado dentro da sua casa gerava uma briga, ficou neuroassociado que dinheiro é um problema. Então, dos 7 anos em diante, quando você desenvolve a sua mente consciente, toda vez que a sua mente consciente, que tem apenas 10% de todo o controle, vai buscar uma informação na mente inconsciente, ela busca o que já está programado. Então, por que pessoas extraordinárias não ganham dinheiro? Porque elas são totalmente bloqueadas. Elas podem fazer faculdades, mestrados, doutorados, não importa. Porque se a onda de informação, se a programação mental dela é que dinheiro é um problema, ela vai se auto-sabotar de todas as formas para não ter dinheiro. Se o seu pai foi traído pela sua mãe, por exemplo, e você viveu aquela dor, você acompanhou a dor do seu pai, você vai se auto-sabotar nos seus relacionamentos a vida toda, porque você não quer viver a dor do seu pai. E assim consecutivamente. Então, através da neuroplasticidade, essa área da ciência tão extraordinária, nós descobrimos o quê? Que o nosso cérebro é como se fosse uma massinha de modelar, que eu posso modelar todos os dias e mudá-lo completamente. E nós chamamos isso de reprogramação mental. O que é a reprogramação mental, Ale? É trocar essas crenças limitantes, traumas, medos e dores por uma programação de abundância, felicidade e amor. Então, através de frequências vibracionais em Hertz, nós emitimos uma onda de informação que vai para a mente inconsciente das pessoas, que no momento que ela está dormindo e no momento que ela acorda, vai limpando todos esses anos de traumas e dores. Reprogramando, como se estivesse gravando um CD, ondas de informação de riqueza, de abundância, de felicidade, de autoestima. E com isso, as pessoas vão transformando completamente suas vidas. Então, os meus alunos, né, são milhares que se trataram da ansiedade e hoje estão 100%. Se trataram da depressão e hoje estão 100%. São milhares de pessoas que se trataram do câncer e hoje estão 100%. É muito incrível, porque tudo começa na nossa mente. O nosso corpo físico, ele é igual às condições mentais que nós temos. Isso é importante. Isso é bem importante de frisar, né? Então, o nosso corpo físico é resultado, literalmente, do nosso estado emocional. Exatamente. Tem até uma experiência, Ali, que eu acredito que você já viu, do Dr. Masaru Emoto, que é a experiência da água com arroz. Você já viu? Uhum. Eu vou falar para vocês que estão nos assistindo, porque essa experiência, ela transforma totalmente a nossa visão de saúde. O Dr. Masaru Emoto pegou 3 potes, e nesses 3 potes ele encheu com um punhado de arroz e um pouquinho de água. Para um pote, por 30 dias, ele falava muito obrigada. Para o segundo pote, ele falava você é um idiota. E para o terceiro pote, ele simplesmente ignorava. Passado 30 dias, o pote que ele falava muito obrigada fermentou e começou a apresentar um leve aroma. O segundo pote, que ele falava que é um idiota, apodreceu. E o terceiro pote, que ele simplesmente ignorou sem falar nada, mofou. O que isso nos mostra? Nós somos constituídos mais de 70% de água. Todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções emitem uma informação para as nossas células, que estão recebendo essas informações. E com base nessas emoções que nós enviamos para as nossas células, elas adoecem ou também se curam. Tá, qual que seria então? Porque, inclusive, o título da nossa live são tratamentos, e a gente também fala de médicos espirituais. Sim. Então, agora relaciona tudo isso que você falou agora com esse conceito, então, desses tratamentos de médicos espirituais. Sim. Como somos energia,
nós podemos nos ver aqui através dessa experiência por conta da matéria. Então, as pessoas às vezes têm muito preconceito, né? Espiritualidade, etc. Maravilhoso. Deus é o quê? Deus não é de carne e de osso. Deus é o quê? É um espírito. Os anjos, os mestres e tantos outros. Então, desde que a gente vem aqui para esse planeta, nós somos muito amparados pela espiritualidade. Eu, desde criança, fui muito guiada pela espiritualidade, inclusive nas minhas sessões. Então, todos nós, aqui nesse planeta, estamos passando por algum processo, algum aprendizado, e através desse aprendizado nós temos, né, a ajuda de muitos mentores, e alguns gostam de chamar de Deus, outros de mentores, outros de Oxalá. Não importa a sua crença. O que importa é que nós sentimos essa presença. Então, por mais que a pessoa seja descrente da espiritualidade, se você acende uma vela e você faz um pedido, você se sente muito mais conectado a algo do que você simplesmente falar. Por quê? Porque nós sentimos o tempo todo. Então, o nosso corpo, ele é igual à experiência que nós vivemos aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, o câncer, quer dizer que o câncer ele foi uma somatização de todas as emoções que eu vivi. Se vocês pegarem, né, diversos médicos falando sobre o câncer de mama, mais de 90% das mulheres que apresentam câncer de mama, elas viveram antes um processo de muita mágoa, de muito rancor. Agora pensa comigo, quando eu tô sentindo mágoa, rancor, eu sinto um aperto aonde? No peito. Então o nosso corpo ele está o tempo todo se comunicando com a gente. Se eu tô com muita raiva, ele se comunica através do meu estômago. Se eu tô com muito medo, ele se comunica através dos meus órgãos, do meu rim. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele é um vaso que recebe todas as ondas de informação das nossas emoções e quando nós ignoramos as nossas emoções, ele somatiza como uma forma de: ei, olha pra mim, tem aqui alguma coisa errada e você precisa cuidar. Então, eu vou pegar, por exemplo, um caso de câncer que eu atendi recentemente. Eu até tô com uma mensagem aqui da Paty. Quando a Paty chegou na clínica, ela estava com câncer na mama e também com metástase óssea, uma paciente paliativa. Ok. Ela chegou muito preocupada, porque quando você tem um diagnóstico de câncer, qual a primeira coisa que você pensa? Eu vou morrer. Então eu perguntei pra Paty, falei, Paty, você quer viver? Essa é a primeira pergunta. Você tem o desejo de viver? Não, ela falou, quero muito viver. Eu falei, então vamos limpar todas as emoções que somatizaram isso no seu corpo. E nós começamos a limpar infância, adolescência, etc. Até o momento que eu induzi ela através da hipnose e ela viu o momento que antecedeu o acidente que ela teve. O que aconteceu? Ela sofreu uma queda da cadeira, ela foi fazer um exame, nesse exame mostrou que ela estava com câncer. Então ela estava sentada e ela teve a sensação de que alguém empurrou ela da cadeira. Quando eu levei, voltamos no tempo e eu induzi ela através da hipnose e nós voltamos, ela viu um espírito empurrando. A primeiro momento ela ficou muito revoltada, mas por que esse espírito me empurrou? E aí depois, quando ela foi ganhando consciência, ela viu que, na verdade, se não fosse essa experiência, ela não ia saber a tempo, né, que ela estava com câncer na mama e metástase óssea. Ok, começamos a fazer todo o processo de limpeza. Hoje, ela fez pelo 3º ano seguido o PET scan e não tem nada no corpo. Ela continua sendo uma paciente paliativa, ela continua indo no médico, passando com a equipe, mas quando faz a cintilografia, todas as manchas escuras dos ossos e da mama não existem mais. Como isso aconteceu no corpo dela? Porque os nossos pensamentos, sentimentos e emoções estão criando a nossa realidade, inclusive a realidade da doença. E quando você limpa todas essas dores, todos esses traumas e todas essas emoções que somatizam no corpo, o corpo automaticamente se trata sozinho. E sempre é bom a gente deixar claro aqui que nós estamos falando para vocês continuarem indo no médico sempre. Isso é uma terapia complementar. Exatamente. Então, não pensem assim, eu tenho uma doença muito grave, eu vou procurar a doutora Proto, ela vai me curar. Ela vai te auxiliar a chegar mais rápido. É como se você vai no médico, continua indo, você vai pegar um atalho ali, vai limpar o inconsciente e tal. Exatamente. Não substitui, você falou perfeitamente. Cada um está no seu papel. O médico está no papel dele, claro, e o terapeuta está no papel dele. O terapeuta ele vai fazer que processo? Ele vai fazer um processo que vai potencializar o tratamento. Mas ele não vai substituir toda a parte médica que a pessoa que está com a doença precisa se submeter.
Verdade. E é importante sempre frisar Sim. isso, porque nós não estamos passando é um milagre, não tem milagre. É muito estudo alguma. também de ambas as partes, tanto da medicina tradicional quanto de quem usa física quântica ou a física, qualquer coisa aí que vocês queiram nomear, porque existe uma guerra de nomes. O importante é que funciona, mesmo que não tenha um nome, é um nome X. Se a mágica foi feita, não importa qual foi a varinha que fez. Exatamente. Nada substitui nada, né? O terapeuta não substitui o médico não substitui o terapeuta. Exato. Cada um na sua área, né? Você tem que buscar os profissionais adequados para te tratar como um todo, né? O ser humano é um sistema muito complexo, não é uma coisa só. Não dá para separar. Então, o médico no físico, o terapeuta no mental e emocional, enfim. Tá, rapidamente aqui, só explicar para as pessoas o que é uma paciente paliativa. Ela vai precisar fazer esse tratamento, né, até o último dia de vida. Ela vai continuar fazendo, né, todo o tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Ela vai continuar tomando esse medicamento para sempre. Tá. Mesmo que não apareça mais nos exames. Ou a gente pode considerar também, num termo mais popular, é quando a pessoa está desenganada, certo? Não necessariamente desenganada, porque ela está viva, está muito bem. O paciente paliativo ele pode viver muito bem, muitos anos e até mais que a gente. Mas ele vai ter que viver a vida toda fazendo aquele tratamento. Uhum. Para que não volte, né? Para que não evolua. Então vamos melhorar aqui então. Então o paliativo é um tratamento que mantém essa possível causa da morte futura sob controle. Ou seja, exatamente. ele mantém a doença sob controle sem curar. É paliativo. Porque a doença não tem uma cura cientificamente falando, né? Mas enquanto essa pessoa continua fazendo o tratamento, ela vai continuar estabilizada. Eu vi uma pessoa no chat que falou um negócio bem interessante, porque é ao contrário do que você está falando, mas eu queria que você explicasse para ela. Passou aqui muito rápido, muitas pessoas assistindo, mais de 3 mil. Então, ela disse que ela era uma senhora de 68 anos e que tudo isso que você está falando é uma ilusão, porque ela é super feliz, super alegre, mas não funciona. O que você falaria para essa pessoa que fala que é alegre, que é feliz, mas que não funciona? Maravilhosos. Eu penso da seguinte forma, né? Se eu sou uma pessoa muito feliz, se eu sou uma pessoa muito alegre, eu nem faço esse tipo de comentário, entendeu? Porque se eu sou uma pessoa muito feliz e uma pessoa muito alegre, eu tô aqui vivendo a minha felicidade, a minha alegria, etc. Né? É muito fácil falar que não é verdade algo que você não conhece. Agora, né, se ela mostrar que ela estudou, né, os últimos 20 anos física quântica profundamente, se ela tiver mais de 30 mil alunos, né, com todos os depoimentos, e falar que não existe, eu vou falar, poxa, essa pessoa, né, ela tem ali uma carga de informação. Mas simplesmente, né, olhar e por um achismo falar que não existe, maravilhoso. É complicado. Fica delicado. Não, é legal porque, assim, mostra o outro lado, né? Aqui a gente apoia muito e a gente também pratica tudo isso, mas a gente entende que no mundo tem pessoas que não gostam, discordam. Isso é normal e tudo bem, não há problema em discordar. Mas o que é interessante é que eu vejo que esse tipo de pessoas que não acreditam no, sei lá, no astral, no místico, no quântico, é aquela pessoa que quer provar que ela tá certa. Exatamente. Ela fala assim, não, eu tenho essa doença mesmo e não tem jeito. Ela tem um orgulho daquilo e nunca as ciências místicas ou holísticas vão atropelar uma vontade dela. Porque ela quer ficar ali, quem que sou eu pra tirar ela dali, né? Você falou perfeitamente. É uma escolha. A primeira coisa que eu pergunto, né, que foi o que eu falei, é: você quer se curar? Porque tem pessoas que não querem se curar. Porque aquela doença traz um ganho secundário para a vida dela. Então, muitas vezes, chegam filhos, né? Por favor, ajuda minha mãe. Não cura, eu não sou curandeira, né? Por favor, auxilia minha mãe no processo dela, né? Aí traz a mãe, obrigada. Você quer se curar? Não, o médico já falou que não tem cura, então não tem, meu bem. Porque nós somos criadores da nossa realidade, nós não podemos criar uma realidade que nós não acreditamos, que nós não aceitamos. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu preciso respeitar até mesmo o livre-arbítrio do outro de acreditar ou não, e tá tudo bem. Senão já vira bruxaria, porque a mãe não quer ir, você tá fazendo uma magia. Exatamente. Fala, eu vou querer curar minha mãe. Quem disse que sua mãe quer ser curada? Inconsciente, Não mas ela quer. quer ficar doente e morrer. Só que Não você quer falar, não, eu quero que ela viva, mas ela quer desencarnar às vezes, vai saber. Pergunta pra ela de verdade o que ela quer. Eu mostro muito isso, eu mostro isso para os meus pacientes o tempo todo. Muitos pacientes que chegam com depressão, com ansiedade, e eu vou mostrar para eles o ganho secundário, eles falam: não acredito que eu faço isso, porque toda vez que eu faço isso eu tenho a atenção do meu pai, por exemplo, que é muito ausente. Sim, tem um ganho secundário. Então, muitas pessoas, né, podem se tratar, mas escolhem não se tratar porque o ganho secundário é melhor para elas do que o próprio tratamento, né, e viver uma vida normal. Você sabe, Ale, que o Marluz, nosso querido amigo, ele tem uma história épica sobre isso, que ele tentou fazer uma cura na mãe dele, tava na maca assim, ele falou, não, vou fazer um jeito aqui porque eu tenho como manipular energias. A mãe dele levantou inconscientemente e falou, respeita a minha história, meu filho, e deitou. Ou seja,
ninguém pode interferir na vida de ninguém. Não Se essa pode. senhora de 68 anos falou, isso não existe, não existe mesmo. Pra ela não existe. E nunca vai E existir nunca pra vai ela. existir. E ela está certa, porque caso Pra você ela? acredite que sim, caso você acredite que não, você está certo da mesma forma. Nós não estamos aqui nesse programa para enfiar goela abaixo, né, uma informação às pessoas, mas nós estamos aqui para dividir um conhecimento extraordinário que vai ressoar com algumas pessoas e com outras não, e tá tudo bem. Quem estiver mais aberto ao que nós chamamos de despertar, né, vai se interessar e vai começar a estudar tanto quanto eu, né? Se não fosse o meu interesse lá há 10 anos atrás, hoje eu nem estaria viva. Mas algumas pessoas viram aquele mesmo vídeo do Amit e achou uma besteira. E hoje não estão mais aqui. O nosso livre-arbítrio nesse planeta, ele é respeitado o tempo todo. Muito legal. Tá, eu vou jogar uma bomba aqui, né? Vou colocar uma polêmica aqui, tá? Oi. Eu vou colocar uma polêmica, por quê? Porque é uma resposta que tem que ser dada, mas não pode ser dita. Tá? Que é o quê? Eu vi aqui umas 2 pessoas colocaram o seguinte. O que vocês estão dizendo, então, quer dizer que a culpa do paciente que não se cura é dele mesmo. Isso Ou eu já seja, assinaria embaixo. o paciente ele é culpado por não se curar. A resposta para isso é uma resposta que assim, a gente pode dar, mas não pode falar. Enfim, eu queria jogar isso aqui. Ah, Vamos muito lá. obrigada! Eu já jogo Excelente. um simples sim, mas vamos ouvir a doutora Proton. É assim. Tudo, absolutamente tudo, nós criamos. Coisas boas e ruins, inclusive a doença, tá? Existe um livre-arbítrio que é uma escolha. Então, o que acontece? Desde o momento que nós nascemos, nós estamos fazendo escolhas de lugares, ambientes, pessoas e conhecimentos. Tem algumas pessoas que estão passando por processo de doença e realmente elas não trilharam o caminho do autoconhecimento e elas não têm esse conhecimento, elas não despertaram para esse outro lado que poderia conduzi-las a um tratamento 100% efetivo. Então, sim, tem pessoas que quando ficam doentes, elas se entregam à dor, à reclamação, ao ódio, elas se revoltam e elas realmente morrem porque muitas vezes não trilhou o caminho do autoconhecimento aqui nesse planeta. O autoconhecimento é poder, entendeu? Então, a pessoa que está no hospital e ela, né, tem um resultado negativo, né, é a culpa dela? Maravilhoso. Nós somos protagonistas da nossa vida. O que eu tô vivendo é uma consequência dos meus atos. É a mesma coisa de uma pessoa, por exemplo, que fuma a vida toda. Ela fumou a vida toda, desde a adolescência, hoje tem 70 anos, tá no hospital, tá com câncer. Ela tá revoltada porque tá com câncer. Mas ela não tá com câncer porque Deus, Criador, Buda, não importa, tá punindo ela. Ela está com câncer porque é uma consequência de todas as ações. Então a culpa é de quem? É da própria pessoa. Então, de uma forma, né, mais simbólica, espero que responda, né, essa pessoa. Não, é que as pessoas têm a mania também de terceirizar qualquer culpa. Ah, eu fiquei doente porque meu marido me enche o saco. Bom, enfim, né, é mais fácil você terceirizar os problemas. Minha mãe, meu Deus, você nunca viu. A minha mãe me abandonou. Ué, mas existe essa, se a gente acredita na lei da vibração, é porque você merece aquela mãe ou merece aquele marido. As pessoas esquecem que elas são espírito e que antes de viver essa experiência humana, elas têm todo um histórico, né? Então, por exemplo, você vê uma criança com 9 anos com câncer, você fala, ai, coitada dessa criança, né? Ela não merece passar por isso. Você está olhando para a matéria, aonde nessa experiência humana ela é uma criança de 9 anos. Mas você não sabe qual a carga de informação que ela traz e o que ela precisa aprender com aquela experiência. Então é muito... Ou que ela precisa ensinar, né? Exatamente, perfeito. Ou que ela precisa ensinar, porque muitas vezes a própria morte das crianças é um ensinamento muito profundo para os pais. Claro. É necessário muito amor dessa alma para viver pouco tempo para despertar nos pais aquilo que precisava ser despertado. Então, quando você para de olhar para essa experiência humana só como matéria, só com o que nós vivemos aqui, e você começa a entender o universo espiritual, o seu conceito muda. A gente começa a entender. Então, só dando uma pincelada, por exemplo, sobre a reencarnação. Vamos imaginar que numa vida anterior eu tirei a minha vida, eu pulei de um prédio e tirei minha vida. Eu já tenho essa carga de informação, né, de tirar a vida. Então eu venho como para esse planeta? Sem as pernas. Sem os braços. De uma forma que eu tenha que ser cuidado, que eu tenha que viver essa vida e que eu não consiga fazer aquilo que eu fiz. Então, no mundo espiritual existem muitas explicações. É necessário estudar, conhecer, compreender, para que se entenda muitas coisas que acontecem aqui nessa vida.